Oi, gente. Tudo bem com vocês? 7º anos. Então, estamos aqui hoje em nossa primeira videoaula e nós estaremos nos próximos dias sempre conectados. Não se esqueçam de verificar, gente, no calendário, o horário, a data certinha para a gente ir lá na nossa sala virtual, no Hangout, através do Hangout. E lá nós iremos tirar nossas dúvidas, todas as nossas dúvidas. Vocês vão poder interagir. Eu vou vê-los e vocês irão me ver online, ao vivo, para tirarmos todas as dúvidas a respeito de todas as disciplinas. E eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção. Certo? Continue, antes de qualquer coisa, continue as orações para que este momento passe, que este momento ele não demore, né, e que possamos rapidão, em poucos dias, estarmos juntos em sala de aula. Hoje, gente, nós vamos abordar o tema, o uso dos porquês. O uso dos porquês, ele já está no livro de vocês, logo após as regras de acentuação, que foi a nossa última matéria dada, certo? Não se esqueçam, assim que as aulas retornarem, a nossa avaliação oral das acentuações está de pé, certo, gente? Vamos, então, começar a trabalhar, começarmos a exercitar. Vamos lá, então. Uso dos porquês. A nossa dúvida é uma dúvida muito constante. Como é que eu vou usar? Eu tenho 4 tipos de porquês. Em quais momentos eu vou usar? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Então vamos lá, gente, não é complicado, é muito simples. Eu fiz aqui no nosso quadro um esquema em que vocês poderão visualizar. Eu vou também disponibilizar um link de uma música que vocês poderão aprender e com certeza irão absorver muito mais rápido, muito mais fácil essas regrinhas. São 4 porquês existentes. Então vamos lá. Esse porquê aqui, ele é um porquê separado. Tá vendo aqui? Ele está escrito separado. E ele não tem acento. Mas quando é que eu vou usar esse porquê? Dúvida frequente. Inclusive, tenho me deparado em algumas redações com o uso dos porquês em momentos errados, na colocação errada. Esse porquê separado eu uso somente em frases interrogativas. Ah, mas eu não me lembro o que é frase interrogativa. Gente, frase interrogativa é aquela em que você faz pergunta. Tanto ela pode ter o sinal de interrogação ou não. Mas ao ler você já identifica que é uma pergunta. Então, o porquê separado e sem acento, ele é usado em perguntas. Certo, ele é usado em perguntas, mas tem um detalhe. O que o diferencia do porquê com acento é que esses 2 porquês que são escritos separados e o primeiro sem acento, o segundo com acento. Esse aqui é para perguntas. Esse segundo também com acento, ele é para frases interrogativas. Mas o que o diferencia um do outro é o seguinte, gente. Esse porquê sem acento aqui, ele é usado no início das frases interrogativas ou no meio. Se você precisa elaborar uma frase, uma pergunta, né, uma frase interrogativa, e que você vai fazer o uso do porquê no início da sua frase ou no meio, você deve usar o porquê separado sem acento. Ok? Agora, quando eu for também elaborar uma frase interrogativa em que o meu porquê vai ficar no final, eu uso o porquê com acento, certo? Então, vamos lá recapitulando. O porquê separado sem acento, eu o uso no início ou no meio de frases interrogativas. O porquê separado com acento, eu uso no final de frase, certo? Muito tranquilo, gente. Não se esqueçam, esses 2 porquês são para
perguntas, são para frases interrogativas. Sem acento, separado e sem acento, eu uso no início da frase e no meio. Separado com acento, sabe por que ele tem um acento, gente? É para sinalizar. Ele está sinalizando que ele saiu. Ele não está nem no início e nem no meio, ele está lá no final. O porquê estando no final e sendo uma frase interrogativa, eu coloco o acento circunflexo. Vamos para os próximos dois. Esse aqui, o porquê, ele, junto e sem acento, ele é usado apenas nas respostas. Se eu tenho uma pergunta, ao iniciar a minha resposta, o meu porquê é junto, certo? E esse porquê aqui, junto e com acento. Esse porquê, junto e com acento, ele exerce o papel de substantivo. Se você observar, sempre que ele aparecer, ele vai ter aqui um determinante. Não sei o porquê de toda essa confusão. Viu que eu usei o artigo o antes do porquê? Então, toda vez que eu pego um artigo e coloco antes de uma palavra, eu a transformo em um substantivo, certo? O artigo, ele tem esse poder. Ele só anda com substantivo. Então, toda vez que o artigo chega, ele vai transformar aquela palavra em substantivo. Não é diferente aqui com o porquê. Então, o porquê junto e com acento, ele tem o valor de substantivo. Entenderam, gente? São 4 dicas, mas são 4 dicas preciosas em que vocês precisam saber usá-las com sabedoria. Como é que eu vou usar com sabedoria? Absorvendo, prestando atenção. Vamos lá, bem rapidinho. Porquê separado sem acento? Pergunta. No início de pergunta, no meio da frase interrogativa, ou no início ou no meio. Porquê separado com acento, eu uso no final de pergunta também, frases interrogativas. Então, se eu uso porquê no final da frase interrogativa, coloco separado e coloco o acento circunflexo. Esse porquê junto é o porquê de resposta, e esse porquê aqui junto com acento, ele exerce o valor de substantivo. Automaticamente, antes dele, vai ter aqui um determinante. Eu não sei o porquê de toda esta situação. Certo, gente? Eu espero que todos tenham entendido, e as nossas dúvidas, nós vamos tirar lá nossas dúvidas e vamos poder interagir um pouco lá na nossa sala virtual, no Hangout. Um abraço, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.